Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, emoção não faltou nos jogos de ida das semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. É, gente. E olha, 0-0 em Bauru, Noroeste Portuguesa Santista. O Noroeste jogou mais, atacou mais, mas nós temos que ver o mérito da marcação, do sistema defensivo da Portuguesa Santista. E neste domingo de manhã, o Velo ganhou de 1-0 do Juventus, com gol aos 2 minutos do primeiro tempo. Erro na saída de bola do Juventus, recuperou a bola, cruzou o Caio Mancha, que chegou nessa reta final para fazer a diferença, fez o gol do Velo. O Juventus foi. O Velo também não ficou lá atrás se defendendo, não. Também. Apesar de atacar menos, mas também foi muito agudo. Mas enfim, o Velo conseguiu uma vitória espetacular. Para mim, tá tudo aberto. Claro que a vitória maiúscula e gigante do Velo fora de casa faz com que jogue agora com o apoio do seu torcedor na cidade de Rio Claro, com a vantagem do empate maiúscula. Mas o Juventus mostrou hoje que é aguerrido e tem time para complicar lá. Mesma coisa no Noroeste. A Portuguesa Santista se defendeu. O Noroeste fez de tudo e não conseguiu furar. Mas tem time para ir em Santos se classificar, embora, assim como o Velo, a Portuguesa vai ter a vantagem de jogar ao lado da sua torcida e com um apoio maciço da galera. Semana que vem a gente vai conhecer os dois finalistas e, penso eu, né, o principal de tudo, os dois que vão jogar o Paulistão do ano que vem. Olha que sensacional. Bom, vou falar de tudo isso, vou falar da ficha técnica, vou falar das principais chances de cada um, vou entender com vocês o que foi as partidas e principalmente projetar e contar para vocês quando serão os próximos jogos. Já adianto que é só no próximo final de semana. Agora os treinadores têm tempo para primeiro descansar o time, né? Hoje na Javari, 11 da manhã, o jogo acabando 1 hora, tava um calor terrível. Mesma coisa ontem em Bauru. Então você tem agora, pelo menos segunda-feira, terça, deixar os caras descansarem, relaxarem, e aí você começa a trabalhar, penso eu, com bola e tal, uma coisa mais com afinco a partir de quarta-feira para preservar a galera, que já vem de uma maratona de jogos, né? Bom, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, pedir sua informação, pedir sua opinião, me ajude a divulgar o canal do Luiz Ademar, me ajude a divulgar o futebol caipira, que a gente ama tanto, né? Então vamos começar com o jogo de sábado. Sábado, e eu quero começar com a ficha técnica, para vocês entenderem quem começou jogando e depois as substituições. Moisés Egert, que foi expulso, hein? Foi expulso, reclamou demais e tal. Não vai estar no banco de reservas do Noroeste na cidade de Santos, o Moisés Egert. Assim como o Balardim, o lateral direito, que tomou o terceiro cartão amarelo. Então tem dois desfalques no Noroeste para o jogo de volta, certo? O Noroeste jogou com o Reinaldo, o Balardim, depois entrou o Bala, atacante no seu lugar no final do jogo, Luizão, Maicon e PH. Diego Maia, Jonatas Paulista, depois entrou o Pedro Felipe, também atacante no lugar dele, o Blade, depois entrou o Denner, Rodolfo, depois entrou Isael, Luiz Thiago. Eu não entendi porque o Moisés Egert, não que o Lucas Douglas não tenha entrado bem, mas o Luiz Thiago é o parceiro ali do Carlão, artilheiro Carlão, o cara que faz gols e tal, e ele só jogou o primeiro tempo. Não sei se de repente pode ser cansaço. Luiz Thiago, depois Lucas Douglas e Carlão. Eu quero crer que com o Luiz Thiago, Carlão e Lucas Douglas, o time poderia ter ficado mais agudo. Mas enfim, o Moisés Egger fez essa opção. 5.898 pagantes, quase 6.000 pessoas lá, hein? Parabéns à torcida do Noroeste. Português Santista jogou com Wagner, mais uma vez, uma partida espetacular. Para mim, independente de quem vai ser campeão, independente de quem vai se classificar para as finais e tal, o Wagner, para mim, é o melhor goleiro do campeonato. O que ele tem feito e fez para a Portuguesa lá em Bauru foi espetacular. Douglas Dias, Lucas Cunha, Vavá, que saiu machucado, depois entrou Roger Bernardo e caiu Christian. Ítalo Henrique, Franco, Léo Santos, depois entrou Raul, Maranhão, depois entrou Diogo Carlos, Bruno Moraes, depois entrou Renan Oliveira e o Diego Gomes, depois entrou Vinícius Andrade. Assim como eu falei do Luiz Thiago, eu também não entendi tirar o Bruno Moraes para colocar o Renan Oliveira.
Diogo Carlos ia jogar mais aberto, como ia jogar com o Maranhão e tal, mas você tirou um homem referência e favoreceu o Noroeste ficar em cima. Penso eu, mesmo quando deslocando o Léo Santos, enfim, o Franco jogando um pouco mais adiantado e tal, eu acho que jogar sem referência é sempre uma preocupação. A Portuguesa jogou sem referência. Mas vamos lá. Com esses times e essas substituições, o jogo foi 0-0. Mas dá pra gente falar, sem medo de errar, que o Noroeste tomou conta do jogo todinho no primeiro tempo. Todinho. A Portuguesa teve uma postura mais defensiva, a gente percebeu que ela veio pro contra-ataque, principalmente com o Maranhão, que é o cara que no 1 contra 1 é muito bom. Ele é muito bom, o Maranhão da coisa. E o lateral esquerdo também, o Caio Cris, é muito bom jogador no apoio ao ataque. Então essas duas situações faz com que a gente entenda a posição de ficar um pouco mais esperando da Portuguesa Santista. E o Noroeste, claro, em casa, com o apoio da galera, foi para cima, foi para cima, foi para cima, foi para cima, para tentar conseguir alguma coisa. Enfim, o Noroeste, com 2 minutos de jogo, o Rodolfo já tocou pro Carlão. O Carlão perdeu a grande chance que ele não pegou bem na bola. Com 2 minutos ele teve a oportunidade e não pegou bem na bola. O artilheiro Carlão. E jogando com o Diego Maia, o Carlão, Luiz Thiago, foi envolvendo, criando, jogando pelos lados do campo, tentando de cabeça, enfim, foi dominando o jogo, dominando por completo. Rodolfo jogando muito na criação e na coisa das jogadas. O Carlão com movimentação dentro da área. O Luiz Thiago saindo pelos lados. O Blade chegando. O Diego Maia também procurando a bola no espaço vazio. Enfim, foi criando e desperdiçando oportunidades com o Carlão, com o Luiz Thiago, o Noroeste. A Portuguesa foi conseguir atacar só aos 28 do primeiro tempo, quando o Maranhão foi na linha de fundo e cruzou, e o Franco realmente tentou virar e meteu a bola por cima. Perdeu uma grande chance, mas aos 28 minutos. Depois o Rodolfo, da entrada da área, acertou assim, um chute quase foi no ângulo. O Rodolfo cruzou, o Luiz Thiago de cabeça foi para fora. O PH, avançado pelo lado esquerdo, chutou e teve uma grande oportunidade. E o Diego Maia invadiu a área e na saída do goleiro, o Wagner fez uma grande defesa aos 51. Veja que o volume de jogo foi espetacular do Noroeste, que criou ao longo de todo o primeiro tempo. E a Portuguesa, graças ao Wagner e também ao seu sistema defensivo, eu quero fazer um Lucas Cunha e o Vavá, uma dupla de zaga espetacular. O Vavá saiu machucado aos 22 e entrou o Roger Bernardo, experiente Roger Bernardo, e também foi bem. Então o sistema defensivo foi bem. Mas o volume de jogo do primeiro tempo do Noroeste foi espetacular. Tomou conta. Bom, veio o segundo tempo, o Noroeste veio com 2 substituições. O Blade ficou no vestiário, chegou o Denner. E o Luiz Thiago, essa que eu não entendi, para entrar do Lucas Douglas. O Lucas Douglas entra. Eu então colocaria ele de um dos volantes, cara. Eu colocaria 3 na frente, tentaria, sabe, com opções, porque o Lucas Douglas é bom jogador, sabe fazer gols e tal. Mas eu faria opções diferentes, mais ofensivos do Noroeste. Tirou um pelo outro, os dois têm as mesmas características, você perde ofensividade, né? Mas enfim. O Sérgio Guedes, né, também veio com 2 substituições. Ele colocou o Diogo Carlos no Maranhão. O Maranhão, para mim, eu não tiraria nunca, que é o cara da velocidade, do drible, é o cara que está numa grande fase. Colocaria o Diogo Carlos mais em outro, na posição de outro jogador, ou se não, até no do Bruno Moraes, e colocaria o Renan Oliveira, sei lá, no outro meia. Mas ele colocou o Diogo Carlos no Maranhão, elas por elas, assim como foi o Lucas Douglas no Luiz Thiago, e o Renan Oliveira tirando referência. E, evidentemente, já tinha tomado um sufoco. No segundo tempo foi a mesma coisa. Né? Com 5 minutos de Douglas, o Lucas Douglas tocou, o Rodolfo chutou e o Wagner fez uma grande defesa. A Portuguesa ainda deu troco com o Léo Santos cruzando e o Diogo Carlos chutando de primeira, e o Reinaldo fez uma boa defesa.
né? E depois dali, mesmo que um pouco mais espaçado, foi o Denner na entrada da área batendo por cima do gol, foi o Pedro Felipe da entrada da área também, foi o Lucas Douglas cruzando e o Carlão tentou dar um carrinho e perdeu uma chance incrível, e até que o Moisés Egert foi expulso, e apesar da pressão, a Portuguesa conseguiu um empate. Entendo que pelo que foi o jogo, foi um resultado injusto. Um resultado injusto. Mas também entendo que o Noroeste poderia ter sido um pouco mais ofensivo, né? Demorou para tirar o Jonas Paulista para colocar o Pedro Felipe, por exemplo. Quando você coloca o Denner no lugar do Blade, eu teria colocado ali então o Lucas Douglas. Ficava com o Lucas Douglas, Rodolfo, Luiz Thiago, Carlão, 4-2-4. Eu tentaria ser um pouco mais arrojado, até porque a Portuguesa estava muito defensiva. Mas enfim, o Noroeste tem time para ganhar, lógico, em Santos, e a Portuguesa Santista apostou tudo no empate, conseguiu um empate, agora vai decidir em casa no próximo domingo, 11h10 da manhã, o jogo no Rico Mursa em Santos. Agora pela manhã, acompanhei, terminou o jogo agora há pouquinho, a vitória do Velo por 1-0 diante do Juventus. Claro que está aberto, claro que está aberto, mas você vencer fora de casa é espetacular. Principalmente porque o erro defensivo, saída de bola. O Juventus foi sair com 3. Aí o Mats foi tentar driblar o Lucas Duni recuperou a bola, foi na linha de fundo, tocou e o Caio Mancha faz 1-0 com 2 minutos de jogo. Com 2 minutos de jogo. Então isso muda tudo o jogo, né? Você, até o Juventus colocar a cabeça no lugar, torcedor apoiando, né? Tinha mais de 5 mil pessoas na Javari e tal, enfim. O Thiago Rubim, cobrando falta aos 10 minutos, fez o goleiro Gabriel espalmar. No rebote, o Justino tentou chutar e o goleiro novamente mandou a bola para escanteio. No contra-ataque, o Léo Campos fez um cruzamento e o Rafael Goiano quase fez o segundo de cabeça. Aí o Juventus, com o Gutierrez da entrada da área, tem um chute fora. Então perceba que no primeiro tempo o jogo ficou lá e cá, lá e cá. O Juventus depois, na reta final, pegou a posse de bola, foi. Aí o sistema defensivo prevaleceu. Também quero destacar o Cesani, que acabou saindo para a entrada do Júlio Vaz, porque ele tomou cartão e estava ali sentindo, e o Rafael Goiano, que jogaram muito bem. Esse lateral esquerdo, Léo Campos, é muito bom jogador, né? E o Mancha também, que fecha aquela linha de 3 ali, como se fosse 3 zagueiros ali atrás, também foi muito bem, como o goleiro Gabriel Félix. Veio o segundo tempo, e aí aquela coisa das mexidas, né? As mexidas. O Sérgio Soares entendeu que o Caxambu, eu não teria tirado o Caxambu, tá? Foi bem no lado esquerdo e tal, mas ele tirou o Caxambu e colocou o César. O Guilherme no Velo tirou o Misael, que tinha um papel mais tático, para colocar o Samuel Pizzi para ajudar um pouco mais o sistema defensivo. E aí, apesar do calor, né, do calor forte e tal, o Justino, jogo para mim o melhor em campo do Juventus, fez um cruzamento, o Léo Castro meteu uma bola rente à trave aos 12 minutos. O Justino fez outra grande jogada, o Gutierrez da entrada da área também quase fez o gol, né? E aí o Guilherme percebeu, fez dupla mudança, colocou o Júlio Vaz na zaga no lugar do Cesani, que já estava amarelado, colocou o Garré para dar um pouco mais de chegada no meio, um pouco mais de pegada e velocidade no lugar do Lucas Duni, né? E lá na reta final ainda ele tirou o Martinelli para o Anderson Recife e tirou o Caio Mancha para colocar o Maicon, que era o centroavante titular antes da chegada do Caio Mancha. O Sérgio Soares trocou os laterais, depois ele já tinha tirado o Caxambu, tirou o Arthur para colocar o Marcel, tirou o Borges para colocar o Jair, para colocar o time mais à frente, e depois colocou o Andrei Quintino, filho do meu amigo Ademir Quintino, no lugar do Thiago Rubim e tal. Mas apesar de ficar mais com a bola, atacar mais e tal, o Juventus não conseguiu furar o bloqueio defensivo. E na reta final do segundo tempo, por calor, por tudo aquelas coisas e tal, por mais que o Juventus tentou, baixou aquela pressão e o Velo, com inteligência, conseguiu um empate, conseguiu uma vitória sensacional fora de casa. Eu comecei com a ficha técnica no jogo anterior do Noroeste, com a Portuguesa Santista, eu vou terminar com a ficha técnica agora. O Juventus jogou com o Caio, Arthur, depois entrou o Marcel, o Mats, o Rainer, esse lateral esquerdo, esse zagueiro que joga pelo lado esquerdo, o Rainer é muito bom jogador do Juventus, Caxambu, depois o César,
Borges, depois Jair, Liberato e Gutierrez, Thiago Rubim, depois Andrei Quintino. Eu teria colocado o Andrei no lugar de Gutierrez, eu não teria tirado o Thiago Rubim, que é um cara que sabe fazer gols, né? O Thiago Rubim, Léo Castro e o Justino, que jogou muito, Sérgio Soares. O Velo, essa vitória maiúscula, Gabriel Félix, Mancha, Rafael Goiano, Cesani, depois Júlio Vaz e Léo Campos, Norton Martinelli, depois Anderson Recife e Felipinho, Misael, depois Samuel Pizzi, Caio Mancha, depois Michael e Lucas Duni, depois Garré. Vitória espetacular do Velo, mas esse jogo está aberto. Acho que o Juventus é aguerrido, tem que ficar muito esperto. E vamos finalizar nosso vídeo, claro, falando as datas e horários dos jogos de volta. Por exemplo, sábado, a primeira decisão vai ser na cidade de Rio Claro. Eu já ia falar na cidade de Velo Clube. Na cidade de Rio Claro, claro. O Velo Clube, às 3h10 da tarde, é o jogo da TV Cultura. Né? 3h10 da tarde, eu não perco de jeito nenhum. Velo Clube recebendo o Juventus. Juventus tem que ganhar por 2 gols ou mais para se classificar no tempo normal. Se ganhar por 1 gol de diferença, pênaltis, como foi os pênaltis contra a Ferroviária. O Velo numa situação privilegiada. O Galo Vermelho basta se empatar, sobe Paulistão e está na final. Esse é o grande papel do Galo Vermelho. Domingo, 11h10 da manhã, tomara que não esteja aquele sol de rachamamona, né? Lá em Santos, no Urico Mursa, Portuguesa Santista e Noroeste. Novo empate pênalti. Quem vencer está classificado no tempo normal. Vou acompanhar tudo e, claro, com ficha técnica eu trago semana que vem, no próximo domingo, todos os detalhes dos 2 finalistas e os 2 times do Paulistão 2025. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!